O Brasil e o mundo estão vivendo uma crise agora que é uma crise inédita, assim, pelo menos nesses últimos tempos, a gente nunca viveu uma crise feito essa. É uma crise que mudou o planejamento das empresas de uma hora para outra, é uma crise que mudou toda a rotina de uma sociedade. E existe uma série de medidas que estão sendo adotadas para poder minimizar essa crise. Mas o nosso vídeo agora, o meu vídeo agora, ele não vem falar sobre essas medidas não, que são muito importantes. Mas eu venho falar de outras medidas que também são muito importantes no dia a dia. São as medidas que a gente faz, que a gente deve tomar para poder manter a saúde mental. A gente se manter bem para poder se cuidar melhor e cuidar das outras pessoas, para poder a gente fazer o bem para a sociedade. E para começar a falar sobre isso, eu lembro de uma passagem da Bíblia que fala que a gente vai viver aflições, sim, mas que a gente tem que sentir felicidade nessas aflições, porque com a fé a gente vai conseguir superar essas dificuldades, essas aflições, e a gente vai desenvolver a perseverança. A gente vai desenvolver a perseverança que vai ser muito importante na construção do nosso caráter e na construção da gente como ser humano. E aí, quando a gente pensa nessa passagem da Bíblia, a gente já começa a fazer um paralelo sobre o momento atual. Bem, muita gente teve que fechar, vários negócios tiveram que ser fechados atualmente, as pessoas têm que estar em casa, o consumo reduziu e muita gente começou a procurar alternativas dentro desse cenário. Então, várias pequenas empresas começaram a negociar os aluguéis para poder conseguir descontos, para poder aumentar o prazo de pagamento, também junto com fornecedores, que os fornecedores eles aumentem os prazos de pagamento. Começaram a surgir medidas para redução de custo, tanto nas empresas quanto no dia a dia das casas das pessoas. Começaram a surgir alternativas para poder lidar com as crianças nesse tempo dentro de casa, porque as crianças estão sem aula, então os pais começaram a procurar alternativas para poder ocupar as crianças e aí aumenta a convivência com as crianças também. Então, existem várias medidas que estão sendo tomadas. Várias pessoas estão começando a aprender a trabalhar de casa, fazer o home office. Então, muita gente está começando a estudar o home office e aprender essa nova habilidade, esse novo skill. Então estão começando a desenvolver esse novo skill. A criatividade ela está sendo muito exigida nesse momento também. Então é provável que com o comportamento empreendedor de várias pessoas, nós consigamos alternativas que não existiam antes. Então várias pessoas saíram da zona de conforto. No final desse período, as pessoas vão sair maiores do que entraram. A gente vai desenvolver uma habilidade que a gente não tinha antes. Isso é um ponto positivo. Lembra que nesse trecho da Bíblia falava sobre felicidade, que nas aflições a gente tem que se manter feliz? Pois é. Tem um livro chamado Felicidade Autêntica. Esse livro é de psicologia positiva e tem 2 estudos desse livro que eu queria compartilhar contigo. Um desses estudos é o seguinte: eles estudaram 180 freiras em um convento e eles dividiram essas freiras entre as mais felizes e as menos felizes. Como é que eles chegaram nessa conclusão? Eles começaram a analisar as correspondências delas. E aí, dependendo do que era escrito, eles começaram a classificar em 4 grupos. Entre o grupo que era mais feliz até o grupo que era menos feliz. Nesse estudo, eles analisaram a longevidade. Então, 85 anos de idade, qual foi o percentual, quantas freiras chegaram no primeiro grupo, o grupo mais feliz, até 85 anos de idade? Eles observaram que é o seguinte: a cada 10 freiras, 9 do grupo mais feliz chegou a 85 anos de idade. Quando pegava o grupo que era menos feliz, só 3 desses freiras chegaram a 85 anos de idade. E a 95 anos de idade? Como é que foi o resultado? Do grupo mais feliz, 5 chegaram a 95 anos de idade e do grupo menos feliz, só uma chegou a 95 anos de idade. Então, a primeira conclusão: se você for mais feliz, você vai viver mais. Você vai ter mais longevidade, de acordo com esse estudo. O segundo estudo, eles começaram a analisar
fotografias de formandos em 1960. Eles juntaram um grupo de fotografias imensa de formandos para poder estudar. E primeiro eles classificaram as fotografias, a fotografia era para analisar o sorriso das pessoas. E eles classificaram o sorriso em dois tipos. Primeiro, o sorriso autêntico. O sorriso autêntico é o sorriso que era um sorriso que a boca ela abria mais, que a musculatura ao redor dos olhos ela se contraía, então conseguia se formar aquele conhecido pé de galinha. Então esse estudo ele classificava o sorriso autêntico nessa característica. A boca ela abria mais e existia a formação do pé de galinha. Hoje em dia é mais difícil o pessoal conseguir definir qual é o sorriso autêntico mesmo, porque tem muita gente utilizando o Botox, né? Hoje o Botox está solto por aí, então fica mais difícil. Mas naquela época era mais tranquilo de identificar o sorriso autêntico. Então esse era o sorriso autêntico, e o sorriso que não tinha essas características era o sorriso que eles denominaram, que eles chamaram de sorriso Panam. Panam era uma empresa aérea bem conhecida na época. E por que sorriso Panam? Era em homenagem às aeromoças, porque de acordo com o estudo, o sorriso da aeromoça era um sorriso mais profissional, era um sorriso que não era aquele sorriso autêntico. Então, o estudo ele foi sobre mulheres, então eles analisaram as mulheres que tinham um sorriso autêntico e chegaram à seguinte conclusão: 30 anos durou o estudo. O percentual de mulheres que continuaram casadas depois de 30 anos foi maior no grupo de sorriso autêntico do que no grupo que não tinha um sorriso autêntico. Essa é a primeira conclusão. A segunda conclusão é que eles avaliaram o nível de satisfação pessoal, e o nível de satisfação pessoal era maior nas pessoas que foram identificadas com um sorriso autêntico 30 anos antes. Então a gente chega a duas conclusões. Primeiro a gente vai viver mais se a gente for feliz, e a gente vai viver com um nível de satisfação pessoal maior. Então vale a pena a gente cuidar da felicidade, vale a pena a gente se debruçar sobre esse assunto para poder proteger, adotar ferramentas para resguardar, para incentivar a nossa felicidade. E tem outra parte da Bíblia que fala sobre isso também. Fala que a qualidade do seu pensamento vai dirigir a sua vida. E sua vida vai ser guiada pela qualidade dos seus pensamentos. Não fala exatamente isso, mas alguma coisa nesse sentido. Eu vou colocar no vídeo a parte que eu estou falando. Mas bem, qual é a nossa responsabilidade nessa história? É que a gente tem que se proteger. A gente tem que se proteger do que a gente está consumindo no dia a dia em termos de informação. A gente não pode estar o tempo todo consumindo informação negativa, porque isso vai contaminar a nossa vida, vai contaminar o nível da nossa felicidade. E isso não vai trazer nada de bom. Então, qual é a dica que eu lhe dou em relação a isso? Primeiro procure em toda dificuldade uma oportunidade. Tem muita gente que já está fazendo isso, tem muita gente que já está procurando reduzir o valor de aluguel, tem muita gente que está aprendendo a reduzir custo, tem muita gente que está procurando novas soluções em termos de internet, como é que eu posso chegar e digitalizar minhas atividades. Tem gente que está aprendendo coisas novas durante esse período. Então, procure transformar um problema numa oportunidade, numa possibilidade de se desenvolver. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto crie janelas. Não fique consumindo o conteúdo negativo durante o dia todo. É importante que a gente saiba o que está acontecendo, mas se você definir janelas, eu vou assistir tal hora durante o dia e tal hora durante o dia, isso aí vai bastar para você conseguir ficar antenado no que está acontecendo e não ficar contaminado com tanta coisa negativa. Se cuide. E outra, você tem que se cuidar porque sua responsabilidade não é só com você. Sua responsabilidade é ajudar outras pessoas. Na sua casa tem outras pessoas que também estão com a vida modificada nesse período. Ajude. Siga essas dicas. Eu sou André Medeiros, eu sou da Sala do Desenvolvimento. Eu fiquei muito feliz com sua presença aqui. Se cuide, cuide das outras pessoas e eu te espero num próximo vídeo.